Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos iniciar a nossa disciplina de hermenêutica, tá certo? Você vai ver que essa aula de hoje ela é muito importante, porque ela é introdutória. Ela vai te ajudar a você entender o que é hermenêutica, como é que ela surgiu, qual é a sua importância, tá bom? Para que na aula online, na aula de segunda-feira, nós possamos juntos já construir novos conhecimentos da hermenêutica. Não vou poder repetir o que vou falar aqui agora, tá bom? Então, assista a aula toda com atenção, para que na segunda a gente possa estar junto e continuarmos com os conteúdos, tá bom? Então, meus queridos, vamos lá. Nós estamos, depois eu vou falar das avaliações, tá certo? Nós estamos num curso onde nós estamos buscando entender a importância do nosso chamado, do nosso ministério, daquilo que nós fazemos para Deus, tá bom? E a hermenêutica, eu considero que é o coração desse curso, tá certo? Em introdução bíblica, nós aprendemos como é que a Bíblia chegou até nós. Em métodos de estudo bíblico, nós aprendemos como estudar a Bíblia. Porém, para estudar, para melhorar os nossos estudos, nós temos que aprender técnicas, regras de interpretação do texto bíblico, tá bom? E aí, aquela pergunta que a gente sempre faz, né? O que é que mais importa quando o intérprete está diante do texto bíblico? O que é que mais importa? A oração ou o estudo? O que é que mais importa? O conhecimento ou o poder? Nós vamos ver que, biblicamente, essa pergunta não faz sentido, porque em Mateus 22, 29, Jesus ele vai dizer que aqueles religiosos da sua época erravam porque não conheciam a Escritura, então lhes faltava conhecimento da Bíblia, mas também eles erravam porque eles não conheciam o poder de Deus. Então Jesus deixa claro que é necessário as duas coisas, conhecimento e poder. É necessário unção e estudo. É necessário dedicação para quem ensina, mas também é necessário oração, unção, sabedoria que vem do alto. Aí os apóstolos, eles entenderam essa mensagem de Jesus e quando foram ali, né, questionados sobre as mesas das viúvas que estavam vazias por falta de assistência da igreja, eles não se atreveram a ir atender aquela demanda eles mesmos. Naquele momento, eles instituem os diáconos justamente para mostrar que havia uma ordem de prioridade. E a prioridade deles seria o estudo da palavra, o conhecimento da palavra e também a oração. Isso está em Atos, capítulo 6, verso 2 e verso 4. Os 12, convocando a multidão de discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, é imprescindível isso. Você que é líder, você sabe que seu pastor ou os pregadores da sua igreja, eles precisam se dedicar. Tem muita gente que acha que estudar não é trabalhar, né? Tem uma história engraçada em que o pastor, ele estava estudando, né, no seu gabinete, e uma irmã chega e fala assim: pastor, aproveita que o senhor não está fazendo nada, né, e me ajuda aqui a fazer um negócio. Ou seja, as pessoas, elas têm essa tendência de achar que trabalho é só aquilo que é braçal, aquilo que você está fazendo esforço físico, quando, na verdade, dedicar-se ao estudo da palavra é um trabalho. E aí tem aquela outra história que a pessoa passa e vê o pastor ali capinando, né, um lote, alguma coisa do tipo, e aí a pessoa fala assim: ei, pastor, agora o senhor está trabalhando, não é isso? E aí ele fala assim: não, meu irmão, agora aqui eu estou descansando, é o meu lazer, porque trabalho mesmo é quando eu estou lá no meu escritório, estudando, meditando, orando na palavra de Deus. Nós precisamos ter essa noção de que tanto Jesus
dedicava um tempo de oração, um tempo de meditação da palavra, como também os apóstolos entenderam que isso era fundamental para a vida, né, daquele que interpreta a palavra de Deus. Então, o que é que mais importa? As duas coisas. O poder e a graça de Deus conciliada com a dedicação do intérprete. Então, é necessário que a gente entenda isso. Por que é necessário, né, o estudo e dedicação para entendermos a Bíblia? Por exemplo, João capítulo 4, verso 9, fala que os judeus não se davam com os samaritanos. Como é que eu vou saber por que os judeus não se davam com os samaritanos? Eu tenho que estudar a história de Israel. Eu tenho que ir lá no Antigo Testamento, olhar o livro de Esdras, de Neemias. Eu tenho que conhecer esse pano de fundo que explica por que judeus não se davam com os samaritanos. Eu leio, por exemplo, em 2 Timóteo 3, 8 e 9, que Paulo cita, né, Janes e Jambres. E naquele episódio, né, que é mencionado lá no Antigo Testamento, envolvendo Moisés. Só que lá, quando você vai olhar na citação, não diz o nome dos homens. Porém, Paulo diz. E de onde foi que ele tirou isso? Ele tirou do Talmud. Ah, pastor, a gente viu que o Talmud não é um livro inspirado lá em introdução bíblica. E Paulo pôde citar alguma coisa do Talmud? Sim, porque era um livro histórico, tá? O que ele cita, ele não está dizendo que o Talmud era inspirado. Mas essa parte que ele cita se tornou inspirada. Entendeu a diferença? Então, a gente também vai ver, por exemplo, na Epístola de Judas, e esse Judas aqui não é o Iscariotes, você já deve estar sabendo disso, porque nós estudamos introdução bíblica. A gente pergunta, né, onde é que está escrito que o arcanjo Miguel disputou com o diabo pelo corpo de Moisés? Porque Judas fala isso, mas lá no Antigo Testamento não diz. Então, você vai ter que ver que Judas está citando o livro Ascensão de Moisés, que é um livro apócrifo. Mas, nesse momento que Judas cita, essa parte de um livro apócrifo também é considerada inspirada, porque alguém que tem autoridade apostólica, né, alguém que tem autoridade escriturística, está dizendo que esse episódio aconteceu. Então, amados, a gente tem que ter essa noção de que a dedicação ao estudo, ela é fundamental. Senão você vai ler coisas do tipo na Bíblia e preguiçosamente não vai buscar, poxa, por que está dizendo isso? Lembra lá do Oica? Por que a gente precisa fazer perguntas ao texto? Né? Lá em 2 Pedro 3, 15 e 18, a gente também vai ver que Pedro diz que tinha dificuldade de entender as epístolas de Paulo. Olha só, um apóstolo como Pedro, que viu coisas gloriosas acontecer, que operou coisas maravilhosas, milagres extraordinários, ele lê o que Paulo escreveu e diz, olha, é difícil. A ponto de dizer que é tão difícil que vai ter gente que vai distorcer. Então, tem partes na teologia de Paulo que Pedro está dizendo que é difícil de entender. E nós, comedores de feijão, a gente acha, às vezes, que não, a Bíblia não é um livro difícil. Eu não preciso gastar tanto tempo estudando, meditando, para tentar entender o sentido real, original do texto. Então, amados, esse primeiro bloco aqui dessa aula é para nos despertar. Por que vocês estão fazendo um curso como esse? Porque vocês já têm unção de Deus, têm graça de Deus, têm vocação dada por Deus. Vocês já desenvolveram a vida espiritual de vocês, são discípulos do Senhor, são usados por Deus já. E por que estudar um ano praticamente, né, esse curso, para aprender justamente para que a gente possa entender que tudo que a gente faz para Deus, a gente precisa fazer da melhor maneira. Quanto mais pregar
a palavra de Deus. Ensinar para alguém a Bíblia, falar em nome de Deus. Então, a gente vê aqui que a hermenêutica, ela nasce dentro do povo de Deus, não só na igreja, mas já no antigo Israel, já na antiga aliança, havia os intérpretes da lei. Então, a hermenêutica sempre foi necessária. A ciência da interpretação de textos difíceis, complexos, sempre existiu, ok? Então, a gente vai seguir aqui a nossa viagem, né? Muito bem. Diante do que a gente já viu aqui anteriormente, nós vamos lembrar, né, que o estudo da Bíblia não é algo recente. Os intérpretes da palavra de Deus sempre foram necessários. E aí, a gente também tem que entender, né, que a gente parte de algum lugar. O intérprete da Bíblia, ele não está sozinho. Existe toda uma tradição anterior a ele que precisa ser respeitada. Como é que os primeiros pais interpretaram a Bíblia? Então, a gente tem, por exemplo, como base a reforma protestante. Quando o intérprete vai para a escritura, ele tem que lembrar que os protestantes, eles protestaram contra a má interpretação da Bíblia que existia ali até o século XV, XVI. Então, os reformadores, eles levantaram bandeiras como os solas, que significa o quê? Somente. Sola significa somente. Como é que o homem pode ter comunhão com Deus? Somente pela fé. Como é que o homem pode conhecer a Deus? Somente pela Escritura. Como é que o homem pode obter salvação? Somente por Cristo. Como é que o homem pode ser alcançado por Deus? Somente pela graça. E por que o que o homem vai retribuir a Deus? Só lhe deu glória, somente a Deus toda a glória. Ou seja, a glória não será do homem quanto à sua salvação, mas a glória será de Deus. Isso nos ajuda a ter uma linha doutrinária. Isso nos ajuda a saber de onde é que nós estamos, né, partindo. Outra coisa também é que a gente vai retomar aqui ortodoxia, modernismo e neortodoxia, que a gente aprendeu lá em Introdução Bíblica. Vocês estão percebendo que a gente está colocando camadas novas em cima de coisas que a gente já estudou. Então, essas correntes de interpretação, a gente precisa relembrar que nós somos o quê? Ortodoxos. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso faz toda a diferença quando você vai interpretar um texto bíblico. Outra coisa também que a gente precisa relembrar é que nós vamos viver um dilema. Esse dilema do teocentrismo e do humanismo. Ou Deus está no centro, ou o homem está no centro. Quando você vai interpretar a Bíblia, se é Deus que está no centro, você vai ter reverência, compromisso, submissão a ele, ok. Mas se é o homem, se é o intérprete que é mais importante, isso vai gerar problema. Então, quando você for interpretar a Bíblia, você tem que lembrar desse detalhe, que você não está no centro, você não é o ator principal. O intérprete, ele tem que se calar diante do texto, ouvir, ler o texto, meditar no texto e deixar que o próprio texto fale, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz. Então, é um perigo quando o intérprete ele está no centro do processo. Há quem defenda que o intérprete, a interpretação é mais importante do que o texto. E não é. A interpretação deve derivar, deve ser oriunda, deve vir do texto. Outra coisa que a gente tem que ter também em mente é que tem duas formas da gente olhar para a Bíblia. Olhar para ela como absolutos de Deus, tá? Absolutos, ou olhar para a Bíblia como relativa. Se você vai interpretar a Bíblia e você crê que ela é o absoluto de Deus, ela é a palavra de Deus, de fato, é uma coisa. Agora, se você vai para a Bíblia partindo do princípio de que é relativo, que não é bem assim, aí, meu irmão, a sua interpretação já está comprometida, ok?
Então, nesse slide aqui, a gente assume um compromisso. A gente assume o compromisso de que a Bíblia, de fato, é a palavra de Deus. E a gente deixa de lado qualquer outra teoria, como o modernismo, como a neortodoxia, a gente deixa de lado, beleza? Senão você vai ter uma interpretação enviesada, você vai ter uma interpretação problemática, beleza? Ok. Aí a gente aqui, eu já expliquei essa parte. Então, nosso alvo na hermenêutica é o quê? É defendermos a posição ortodoxa de que a Bíblia é a palavra do eterno Deus dada à humanidade, como verdade absoluta, completa, para que o homem possa conhecê-lo. Mas não podemos negar que é visível em nossos dias a quantidade de ensinos heréticos, heresias, que permeiam pregações e ensinos bíblicos. Portanto, que nos esforcemos para buscar vigorosamente a verdade revelada nas Escrituras. Por isso, precisamos de uma boa hermenêutica. Então, é a partir daqui que a gente vai seguir a nossa jornada, tá bom, gente? Nós não vamos interpretar a Bíblia a nosso bel prazer. Nós vamos interpretar a Bíblia com temor do Senhor em nossos corações. Amém? Vamos lá. Para a nossa aula de segunda, também é importante que você observe o seguinte: o que é hermenêutica? A hermenêutica é uma ciência, tá? Diferente da homilética, que é uma arte, a hermenêutica é uma ciência. Ela vai nos ensinar regras de interpretar a escritura e a maneira de aplicá-la corretamente. O objetivo primário da hermenêutica é estabelecer o quê? Ó, objetivo primário, né? É estabelecer regras gerais e específicas de interpretação, a fim de entender o verdadeiro sentido do autor a redigir a palavra de Deus. Aí você vai dizer assim, pastor, e quem criou essas regras? Quem criou essas regras foi a igreja ao longo do tempo. Foi a igreja. Na medida que os intérpretes, estudiosos da Bíblia, iam estudando, eles iam percebendo que era necessário seguir um roteiro para interpretar corretamente. A hermenêutica, ela não existe só da Bíblia. Existe a hermenêutica jurídica. Os advogados estudam a hermenêutica. São técnicas para entender as leis, para entender os textos jurídicos, ok? Tem hermenêutica na fenomenologia, nas ciências sociais. A hermenêutica, nessa realidade que eu estou falando, ela serve para interpretar realidades do mundo que a gente vive. Então, a hermenêutica social, ela também existe. São técnicas de interpretação. Na Bíblia, a Bíblia também precisa de técnica para interpretar. Porque se você partir do princípio que você não precisa de ninguém e de nada, é como se a Bíblia tivesse caído aqui no nosso colo, em pleno século XXI, e nada do que os intérpretes anteriores vivenciaram sirva para nos ajudar. Então, a hermenêutica é uma ciência que foi sendo construída ao longo da história do povo de Deus, não só da igreja. Como eu já falei, no Antigo Testamento também já tinha necessidade de intérpretes. Ok. Para que serve a hermenêutica? Ela serve, né, para quê? Para que a gente possa interpretar a palavra de Deus. Então, de todos os ramos da teologia, o estudo da hermenêutica é imprescindível ao cristão em todas as áreas, pois a sua falta nos púlpitos e nos devocionais tem gerado uma infinidade de heresias. Ó, sabe qual é a minha experiência sobre isso? Sabe qual é a minha experiência? Quanto mais pessoas na igreja souberem interpretar corretamente a Bíblia, mais protegida estará essa igreja. Essa é a minha experiência. Porque, por exemplo, pastor tira férias, pastor fica doente, pastor tem seus problemas também. E aí, de repente, vai lá um pregador, visitante, e
vai ter ali algum ensinamento que não bate com as escrituras. Aquele povo que está ali, os líderes principalmente, eles precisam ter um bom discernimento da palavra de Deus, né? Então, a hermenêutica, ela ajuda a igreja como um todo, não só o pregador, não só. Então, Jesus, ele disse, errais por não conhecer as escrituras, examinar as escrituras, pois cuidais ter nela a vida eterna, tá bom? Quais são as funções da hermenêutica? Traduzir o texto dentro do seu ambiente histórico, cultural e léxico-sintático. Compreender o sentido do texto em todas as dimensões possíveis. Tudo que você puder saber do texto, sobre o autor, sobre a audiência, ou seja, os destinatários, as condições sociais que aquele povo vivia, religiosas, tornar a mensagem das escrituras inteligíveis ao homem. O que é inteligível? É aquilo que você consegue compreender. A hermenêutica, ela serve para isso, para que você possa pegar um texto que quase ninguém entende, e na hora que você está pregando e ensinando, a pessoa dizer assim, poxa, agora eu entendi. Agora eu entendi. Então, a hermenêutica, ela é fundamental, né? E o principal de tudo, qual é a função da hermenêutica? Nos conduzir a Cristo. Toda a Escritura testemunha de Jesus. Foi Jesus que disse isso, que as Escrituras dão testemunho dele. Ele falou isso a respeito do Antigo Testamento, minha gente. Então, nós precisamos crer que a Bíblia é um livro de uma mensagem só. Ok? Muito bem. Então, nós vamos parar aqui nessa aula de hoje, certo? E vamos continuar a partir desse slide que está em tela. Nós vamos falar sobre os problemas de interpretação da Bíblia. Vai ser o início da nossa aula de segunda-feira. Eu espero que essa aula de hoje, por mais breve e rápida que ela tenha sido, você possa repetir. Se ficou alguma coisa que você não entendeu, manda uma mensagem lá no grupo da turma, para que a gente possa construir junto aí esse aprendizado, tá bom? Deus te abençoe e fique na paz.